Então, de maneira muito emocionada, eu vou anunciar aqui agora Ivana Ferrante Rebelo, especialista na obra de Guimarães Rosa, para vocês. Boa tarde a todos. Emocionada estou eu, por várias razões, especialmente por atender ao convite de Raquel Muniz, deputada, mulher, sertaneja, catrumana. E, em nome de Raquel, eu cumprimento a todos dessa casa. E para falar um pouco de Guimarães Rosa, muito difícil de falar de um autor, o autor mais traduzido do Brasil, um autor que sai do sertão de Cordisburgo e atravessa as fronteiras regionais, alcança o Brasil e domina o mundo. Só para vocês terem um exemplo, quando eu estava em França, em Rennes, falando sobre Guimarães Rosa, em determinado momento eu perguntei, vocês vão precisar de tradutor simultâneo? A maior parte da turma era composta por estudantes franceses. Eles disseram, não, professora, nós aprendemos português para ler Guimarães Rosa. Por aí vocês têm, de imediato, o alcance e a importância desse escritor para o mundo. Estando aqui nessa casa, eu tenho muita satisfação de poder remontar algumas coisas que me são muito caras. A primeira delas é o seguinte, em comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi convidado um estudioso de literatura, um dos maiores do Brasil, Antônio Cândido, morto recentemente. E ele, na sua fala, ele disse que a literatura deveria ser, como patrimônio material da humanidade, deveria ser um direito. A literatura deveria ser um direito, assim como o direito à educação, à moradia, à saúde, porque a literatura, ao fazer girar os saberes, ela nos ensina. Porque a literatura coloca em cena a voz do homem humilde, anônimo, aquele que não figura nos autos oficiais, mas que compõe a história cotidiana do nosso país. A literatura merece configurar como direito, porque, ao colocar em cena todas as diferenças, ela nos faz mais compassivos, mais tolerantes e mais humanos. E se considerarmos um autor como João Guimarães Rosa, a gente percebe que a literatura, sim, ela tem um alcance universal, maior, porque, de fato, Guimarães Rosa é um autor que merece estar além das prateleiras da biblioteca, além das salas de aula, ele merece circular em nossa mesa particular, em nossa boca, em nosso ensinamento cotidiano, como vocês puderam ter uma pitada de exemplo aí na leitura do João e na fala da deputada Raquel. Eu também não posso deixar reportar uma coincidência singular da história. Em 1956, assume, como presidente da República, o mineiro Juscelino Kubitschek, aquele que construiu Brasília e abriu estradas rumo ao interior, sonhando em aproximar o sertão do litoral. Em 1956, Guimarães Rosa, numa estratégia editorial arrojadíssima, lança simultaneamente Grande Sertão Veredas, seu único e formidável romance, e o conjunto de novelas maravilhoso, Corpo de Baile. Se o sonho do Juscelino Kubitschek era rasgar as estradas do país, tentando fazer com que o sertão se aproximasse da modernidade, da industrialização, Guimarães Rosa faz um movimento similar, agora, vindo do sertão para fora. É ele quem, pela primeira vez, propaga um sertão pujante, vital, belo. Isso é importante de a gente frisar, porque o sertão não é uma palavra nova no domínio do nosso vocabulário, tampouco na literatura.
Desde o Brasil colonial, a palavra sertão, ela figura nos textos poéticos, nos literários, mas ela vem, primeiramente, com aquela acepção primeira da palavra. O sertão, provavelmente originário da língua bunda de Angola, derivado da palavra mulsetão, que depois se origina o sertão, grafado com C, que quer dizer lugar longínquo, lugar inatingível. É esse sertão que a gente vê, por exemplo, na epopeia neoclássica Caramuru, ou nos escritos do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga. Mais tarde, a palavra sertão, ela vai ser quase sinônimo de desertão. Vai ser o sertão da escassez, da penúria, da falta. É o sertão popularizado, por exemplo, pelos escritores regionalistas, na pena maravilhosa do Graciliano Ramos, por exemplo, em Vidas Secas, por Raquel de Queiroz, em Eu 15, José Lins do Reigo e outros tantos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, até então, construía-se uma imagem de sertão feia, pobre, o sertão da falta, o sertão do não, o sertão da escassez. A partir da literatura de Guimarães Rosa, o sertão, ele renasce no imaginário brasileiro e renasce no imaginário universal, porque o sertão ele vem como potência pujante, vibrante. Eu, particularmente, eu devo confessar, como sertaneja que sou, que eu achava o sertão muito feio. Foi preciso que os óculos da literatura de Guimarães Rosa me mostrassem a beleza e a força da minha cultura sertaneja, do meu lugar de origem, da minha raiz norte-mineira. E é interessante também a gente pensar que o sertão de Guimarães Rosa, por ser tão vivaz, tão rico, ele se expande em múltiplas significações. Primeiramente, é o sertão geográfico mesmo, a que fazemos referência. Aqui que o jagunço Riobaldo Tatarana vai dizer: o sertão aceita todos os nomes. Aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá e acolá a Caatinga. A partir dessa regionalização é que a gente compreende a importância não só literária, poética, mas política, geopolítica, econômica. Se a gente pensar que essa literatura que propaga o sertão, ela fala de uma região que compreende 25% do nosso território, que é o Cerrado. E uma região, até bem pouco tempo, esquecida e relegada ao anonimato. Para vocês terem ideia da importância de Guimarães Rosa, o banco de dados sobre a bibliografia rosiana na USP faz um registro de 4.996 obras sobre Guimarães Rosa, ou livros, ou teses, dissertações, capítulos de livros e etc. O sertão, na obra de Guimarães Rosa, ele vai adquirindo, pela sua profundidade, pela sua pujança, como eu já disse, ele vai adquirindo significados que ultrapassam o plano físico. A perspectiva da literatura de Guimarães Rosa é a perspectiva do nascido no sertão, aquela que brota de dentro, aquela que migra do sentir o sertão e que faz nascer em todo leitor esse sentimento de profunda admiração por um escritor que, alçando a dimensão universal, fala com profundo respeito e amor da sua terra e da sua gente. Para além do tratamento pitoresco, descritivo, que era muito comum na literatura regionalista, Guimarães Rosa nos mostra esse sertão que alguns estudiosos vão chamar de sertão metafísico, sertão filosófico, sertão interior.
e a partir de palavras, de chamadas que a gente vê na literatura dele e que podem nos levar a essas interpretações, como, por exemplo, o sertão é dentro da gente, o sertão é sem tamanho, ou o sertão carece de fechos. Com isso, ele nos apresenta não só um ambiente carecendo de maior exploração, de maior conhecimento, como também nos apresenta um sertanejo que vive os dramas existenciais que a gente encontra na literatura do mundo todo, como a gente vê em Joyce, em o Vargas Llosa, o Gabriel Garcia Marques, então, Dostoiévski, né? Então, o sertão de Guimarães Rosa é um sertão que coloca a nossa geografia aberta. Ele faz na literatura o que muitos de nós ansiamos nos planos da economia, da ciência, da educação, ou seja, abrir as fronteiras do Brasil para o mundo, espalhar a nossa cultura, a nossa ciência, a nossa inteligência para fora e, concomitantemente, participar desse mercado de trocas intelectuais. Por meio da sua fala, Guimarães Rosa exercita um sentimento que a mim é muito caro, e creio que a todos vocês, um sentimento de pertença, de orgulho de ser, de carregar por onde vai a nossa gênese, a nossa história, a base da nossa terra. E por causa disso, eu vou ler um pequeno trecho, que eu considero um dos mais belos, uma das mais belas homenagens de um escritor à sua terra, que se chama Minas Gerais, que foi publicado postumamente no volume Ave Palavra. E esse texto, deputada Raquel, eu dedico a você, especialmente, e a todos que estão aqui. 1 minuto para ler. Minas Gerais, inconfidente, brasileira, paulista, emboaba, lírica e sábia, lendária, épica, diamantina, aurífera, ferrífera, ferrosa, Puri, Goitacá, cafeeira, barroca, árcade, mandigueira, moçambiqueira, conga, santeira, quaresmeira, calcária, serrana bela e lógica. Minas plenária, imo e âmago, chapadeira, veadeira, zebuzeira, forjadora, nativa, vaqueira, geralista, de não navios, de não ver navios, longe do mar, Minas sem mar, Minas em mim, Minas comigo, Minas. Belíssimo, né? É emocionante. Eu estava também conversando com a Raquel e rapidamente falava que esse livro, O Anel que Tu Me Destes, ele nasce de uma pesquisa que eu fiz ao longo de 4 anos, com o apoio da FAPEMIG, e essa pesquisa me leva aos arquivos de Guimarães Rosa, onde a gente vê uma série de pesquisas que ele faz para a escrita das suas obras. Guimarães Rosa era programático, pesquisador, estudioso. Ele estuda botânica, ele estuda geografia, ele estuda história, filosofia. Então, ele coloca todas as ciências em evidência em seus livros. Daí a riqueza que o leitor de Guimarães Rosa adquire quando vai lendo, né, a sua obra. Eu digo vai lendo porque é um processo interminável. E nessa procura, no acesso desses arquivos, eu tive acesso às cartas que ele troca com a sua segunda esposa, a Aracy Moebas de Carvalho, Ara. E nessas cartas eu encontro uma mulher participativa, atuante. Aracy e Guimarães Rosa, eles não puderam se casar porque eram os tempos do Brasil antes do divórcio. Mas ela o acompanhou sempre. Eles se conhecem quando ele foi para a Alemanha trabalhar na embaixada, e lá estava Aracy, trabalhando como secretária da embaixada. Foi um encontro de almas, segundo o meu entendimento, porque ambos inteligentes, poliglotas, amantes de literatura, e a partir daí nasce um romance que perdura por 37 anos. Só vai terminar quando da morte do Guimarães Rosa, em 1967. Quando ele estava escrevendo O Grande Sertão Veredas, eles trocam várias cartas e ele pede a Aracy, olha, você está aí em Minas, em Poços de Caldas?
Então, anote as palavras interessantes que você encontra para eu colocar nos nossos livros. Ouça histórias diferentes e me mande. Ou então, em outras cartas eu encontrei. Eu coloquei aquelas sugestões que você me falou, minha Ara. São cartas muito carinhosas, muito elevadas, bonitas, né? Mas o principal dessas cartas é que eu descubro que ele diz assim: minha Ara, essa escrita do Grande Sertão Veredas te custou muito. Você sofreu muito. É um livro de 600 e tantas páginas, né? Realmente é um projeto literário bem pesado, em todos os sentidos. Mas você terá um anel de casamento que nenhuma outra mulher teve. E eu lendo e estudando Grande Sertão Veredas e o processo de feitura da obra, eu vejo que a obra é dedicada a ela. Para Ara, minha mulher, o que te pertence. Mas ele adverte a todos os teus tradutores. Olha, deixa a dedicatória é muito importante, porque o livro não é só dedicado a ela, o livro é dela, com todos os direitos autorais. Pertence a ela. E no final, ele termina Grande Sertão Veredas com esse símbolo, né? Não sei se está visível aí, mas é o símbolo do infinito, ou Lemniscata, e um outro nome para esse signo é Laço de Moebius. Um dos nomes de solteira da Araci era Araci, Moebius, de Carvalho, posteriormente Guimarães Rosa. Então, o que eu descubro na minha tese é que Grande Sertão Veredas é um livro que tem a presença de Araci, é um livro que pertence a ela em relação aos direitos autorais, que é dedicado a ela, então ela está no pórtico, no início do livro, como está no final, no símbolo do Laço de Moebius. E eu concluo, então, que é esse, Grande Sertão Veredas, o anel de casamento dado para essa mulher, né? A única mulher, por exemplo, é uma mulher tão formidável, que é a única mulher contemplada pelo museu, no Museu de Hamburgo, no monumento do Holocausto, tá? Porque foi ela quem salvou os judeus, não foi Guimarães Rosa. Foi ela que, aproveitando do fato de dirigir o carro da embaixada, que colocou os judeus lá dentro e atravessou as fronteiras. Então, em todos os casos, né, a gente está trazendo também a presença de uma mulher na vida de um escritor extraordinário. E para não me demorar muito, eu ainda cito uma coisa. O primeiro contato que eu tive com a literatura de Guimarães Rosa, eu era mocinha, menina, mais ou menos nessa época, Raquel, que nós éramos colegas, e eu fiquei encantada, porque a história que me comoveu, a história que foi a minha porta de entrada para Guimarães Rosa e posteriormente me fez ser estudiosa do autor, foi a história de Miguelim, de Campo Geral. O menino míope que vivia num lugar feio, onde tudo era triste e fechado. Até o dia que chega no lugar um doutor, o doutor Lourenço, e lhe dá um par de óculos. E ao usar os óculos, Miguelim enxerga a beleza e a pujança do lugar. Eu, simultaneamente, com aquela literatura, enxergo a beleza e a importância de Guimarães Rosa para a literatura, como enxergo a beleza e a importância de Guimarães Rosa como escritor. Daí eu decido que um dia, quem sabe, eu iria estudar esse grande autor. No seu discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, mencionado aqui pela deputada, o Guimarães Rosa, ele termina com uma frase que já é do conhecimento de todos. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Encantamento é o que ele nos provoca. Encantamento é o outro nome que eu, a partir da fala de Guimarães Rosa, dou para a palavra imortalidade. Muito obrigada. Ouvimos Ivana Ferrante Rebelo, agradecemos muito a participação dela e tenho certeza que todos nós terminaram com a última palavra dela aqui, encantados. E
é que você eternizou, né? Que hoje, dentro da Câmara, vai ficar aqui, eternizada aqui a fala do nosso Guimarães. Ivana, a Lúcia, da nossa Comissão de Cultura, aqui está lembrando que o nome da Aracide Carvalho Guimarães Rosa, ele está eternizado aqui por proposição do projeto 3435 de 2012, como no livro dos Heróis da Pátria. Exatamente. Viu? Então, nós também aqui na Câmara estamos fazendo isso. Heróis e heroínas, né, Lúcia? Muito bem. Vamos ouvir agora o Wellington Brandão, editor de literatura da Edições Câmaras, é mestre em literatura pela UNB e é um dos grandes responsáveis da equipe aqui da sede que tem abraçado a nossa presidência aqui na Comissão de Cultura e estamos fazendo um trabalho aqui de excelência porque temos a participação de vocês. Eu quero agradecer cada um de vocês aqui que estão participando com a gente, colaborando, participando das mesas, mas especialmente avaliando o nosso trabalho aqui, fazendo a gente ser mais produtivo. E quero fazer assim, uma sugestão. Dentro dos trabalhos que vocês fazem, e a Ivana está encantada com o que eu contei para ela, ela nem esteve lá, para que ela seja a nossa convidada também para todos os eventos que vocês fazem lá, inclusive para discussão de obras literárias com o autor. E ela já vai levando muita coisa dessas nossas conversas aqui hoje, no café, no almoço, e para que a gente possa tê-la também lá em determinado momento, em outras discussões, porque realmente é uma doutora internacional em literatura para nós, norte-mineiros lá. Sabemos da qualidade do trabalho dela e hoje, através da Comissão de Cultura, e vocês da sede puderam ter a oportunidade de conhecer. E ela, com certeza, pelos 5 que eu estou ouvindo daqui, está sendo chamada para mostrar esse trabalho bacana da sede para o Brasil inteiro. É a sua responsabilidade agora, que eu falei que era minha como deputada, eu já estou dividindo com a Ivana. Com vocês, o Wellington Brandão, editor de literatura da Edições Câmara e mestre em literatura pela UNB. Obrigado, presidente, pelo convite.